E aí, navegante? Sou eu, o Abrantes. Vamos continuar conversando sobre geomorfologia e vamos falar agora sobre os chamados agentes externos. Já falamos dos agentes internos e agora falaremos sobre esses agentes externos. Os agentes externos, ou também chamados de exógenos ou subcrustianos, em uma forma mais antiga de se falar, têm uma alteração lenta, especialmente lenta, mesmo nos padrões geológicos. Irá produzir formas planas, arredondadas, formas contínuas, formas mais alisadas. Nós temos aí o intemperismo, a erosão e a sedimentação como sendo grandes atores dos chamados agentes externos. Quando a gente fala de intemperismo, ou também falamos de meteorização, é o processo natural de decomposição das rochas em formação de solo. A água entra e vai reagir, não só a água, mas outros elementos irão reagir com esses cristais que irão lentamente se desagregar, formando esse desagregado que nós conhecemos como sedimento. O processo de intemperismo se faz de três formas. A primeira e mais conhecida é o chamado intemperismo químico. Depois nós temos o intemperismo físico e, por fim, o intemperismo biológico, tá? Com a ação dos vegetais. O intemperismo físico muito ligado à ação da temperatura e o químico à ação da água. Trouxe o intemperismo químico, ele vai ocorrer em ambientes úmidos e não gélidos, aonde a água, também conhecida como o quê? Como solvente universal, vai começar o processo de dissolução desse corpo rochoso, formando essas rochas mais arredondadas, solos também mais profundos. Já o intemperismo físico vai ocorrer em ambientes secos ou gélidos, onde a água não consegue ativar-se, onde a água não consegue dissolver os corpos rochosos, que irão se fraturar e irão se quebrar devido à ação física, pelo aquecimento e resfriamento. Ora dilata, ora contrai, como pegar um arame e ficar dobrando, 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 dobrando. Uma hora ele vai se partir. E a gente vê essas linhas, chamadas linhas de clivagem, claramente marcadas nesse tipo de ação intempérica. Vai formar solos mais rochosos, mais pedregosos, ok? Pô, professor, que interessante, mas é só a variação de temperatura? Não. A gente também pode pensar na cinética das ondas do mar. Olhe como são as belas praias do Ártico, todas pedregosas, e a água bate, mas não forma aquela areia fina e faiscante, típica das regiões tropicais, porque você não consegue dissolver essas rochas tanto. É só a onda batendo e golpeando, e não a água dissolvendo. Por fim, nós temos o intemperismo biológico, que é mais uma complementação dos processos intempéricos. São as raízes entrando nas fendas, como por exemplo a gente observa aqui esse grupo vegetal nessa região de intemperismo físico. É a adição de alguns ácidos orgânicos, se você tem aí insetos na região. É o pisoteamento dos animais, fazendo uma complementação nesse processo, que vai transformar a rocha em um desagregado que a gente chama de sedimento. E esse sedimento pode ser erodido e sedimentado. A erosão é o processo de remoção, é quando eu retiro os sedimentos e levo eles a outra localidade. A sedimentação é quando eu deponho esses sedimentos em certa localidade. Então, primeiro eu tenho que ter um intemperismo, transformando a rocha em solo, em um objeto desagregado, em sedimento. Depois eu retiro esse sedimento pelo processo da erosão e depois eu deponho esse sedimento, deposito esse sedimento pelo processo da sedimentação. E é claro que a erosão e a sedimentação precisarão dos seus veículos, dos seus agentes, a água como sendo um dos principais agentes, seja através do gelo, a erosão e sedimentação glacial, seja através da chuva com a erosão ou sedimentação pluvial, pelos rios com a erosão e sedimentação fluvial, ou pelos lagos lacustres ou pelo oceano oceânica. E assim a gente vai movimentando esses particulados,
Falou dos ventos, nós estamos falando de uma erosão e uma sedimentação eólica. Falou dos seres vivos, erosão e sedimentação biológica. Nossa, professor, que interessante essa aula. Eu adorei montar ela. Gostei de ter feito esses esquemas de slides especialmente para você. Sou eu aqui, o professor Tiago, como sempre, te convidando para navegar nesses mares de conhecimento comigo e te desejando o quê? Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.